Evangelho, vida e amor, Evangelho consolador. Vós sois o sal da terra, já raiou a nova era. O tempo é fecundo, vós sois a luz do mundo. Evangelho, vida e amor, Evangelho do nosso Senhor. Bom dia a todos. Com ritmo envolvente, suavidade na voz e interpretação musical, nossos amigos Elizabeth Lacerda e Alex, ou Liz e Alex, nos apresentam na manhã de hoje uma emocionante palestra musical, com mensagens baseadas nos ensinamentos da doutrina espírita e no Evangelho de Jesus. Eles estão aqui em Mato Grosso desde o começo do mês de novembro, se apresentando em diversas casas espíritas de Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis. Para iniciarmos, então, as nossas atividades, vamos convidar o nosso presidente, Antônio Vieira, para nos conduzir na harmonização e prece de abertura. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. Nós vamos começar com o livro de Carlos Torres Pastorino, Minuto de Sabedoria. A mensagem de número 101. Não deixe que a calúnia perturbe a sua vida. Não se nivele ao caluniador, para que não seja igual a ele. Não responda nem se altere. Continue sua estrada, se está com a consciência tranquila, e não modifique seu modo de viver só para obedecer ao caluniador. Talvez seja isto que ele quer, tirá-lo do bom caminho. Não lhe obedeça, caminhe para a frente imperturbavelmente. Então nós vamos fechar nossos olhos e agradecer a Jesus por estarmos aqui. Nessa manhã de domingo prazerosa, onde nós, nessa casa, buscamos o encontro com as reflexões de Jesus. E aqui nós encontramos paz, serenidade, envolvimento amoroso que chega até nós, que envolve a cada um de nós. E hoje é uma manhã especial, mas todas as manhãs são especiais. Mas hoje nós temos nossos irmãos, Alex e Elizabeth, que nos brindar com a sua apresentação evangélica e musical. Também o nosso agradecimento por isso. E rogamos a Deus que sempre nos ampare, nos fortaleça em nossas convicções voltadas ao bem, para que caminhamos cada vez mais tranquilos, confiantes em Jesus, em Deus e em nós. Que Deus abençoe cada um de nós, nos envolvendo sempre na sua doce paz. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado. Que falta faz pra nós um beijo teu, Chico
Chico Xavier recebe as flores, perfumes que vêm do amor de Deus. Amigos tão queridos te saúdam, nossos corações abraçam o teu. Pedimos a Jesus que te proteja, te envolva no amor que vem de Deus. Chico querido, quanta luz tu espalhaste, hoje estamos reunidos e a saudade faz chorar. Muito obrigada pelo exemplo tão bendito, que Maria, Mãe do Cristo, possa te abençoar. Hoje a saudade vem chegando, que falta faz pra nós um beijo teu. Chico Xavier recebe as flores, perfumes que vêm do amor de Deus. Amigos tão queridos te saúdam, nossos corações abraçam o teu. Pedimos a Jesus que te proteja, te envolva no amor que vem de Deus. Chico querido, quanta luz tu espalhaste, hoje estamos reunidos e a saudade faz chorar. Muito obrigada pelo exemplo tão bendito, que Maria, Mãe do Cristo, possa te abençoar. Bom dia a todos, que manhã bonita, cheia de luz, e que essa luz se faça em cada coração, especialmente no coração do nosso querido Chico Xavier, que hoje vai receber a nossa homenagem em prosa, verso e canção. Sejam todos bem-vindos, que Deus nos abençoe. Bom dia, Alex. Gente, bom dia. Que alegria estar aqui, né? Para nós, pela primeira vez. Para a maioria de vocês, estão em casa, né? Mas é o sentimento que nos remetemos também, desde quando chegamos aqui. Nós chegamos bem cedinho aqui, gente. Era um pouco mais de 6 horas da manhã. E já haviam espíritos encarnados em movimento aqui nessa casa, preparando esse ambiente. E nós somos muito gratos a todos aqueles que se dedicam a nos oferecer a oportunidade do serviço com Jesus. Nós pedimos a Ele a inspiração, pedimos licença à espiritualidade que dirige as atividades dessa casa, para que juntos, encarnados, desencarnados, aqui presencialmente, aqueles que se encontram nesses... Aqui tem 2 centros espíritas abertos para o universo aqui, ó. Que sejam muito bem-vindos, que nós possamos entrelaçar os nossos corações e nos colocarmos numa posição de utilidade, para que a espiritualidade faça cumprir aquilo que foi programado muito antes de nós imaginarmos esse evento acontecer. Como disse a Elizabeth, hoje é uma manhã para que nós possamos reverenciar mais uma vez, mesmo a contragosto dele, porque a gente já recebeu uns recadinhos aí do próprio Chico, que ele dizia assim:
não gasta tempo falando de mim, não. Tem gente mais importante aí para ser comentado, mas nós somos teimosos, né? A gente acaba insistindo. Certa vez, Chico ainda pititim, lá nas Minas Gerais, na cidade de Pedro Leopoldo, 8 aninhos de idade na escola, a professora faz aquela pergunta básica que provavelmente todos nós já ouvimos, ou dos pais, ou especialmente dos professores: o que você quer ser quando crescer? E aí cada um foi dizendo, né, com base nos seus desejos: eu quero ser professora. Outro dizia assim: eu quero ser médico. Aí outro menininho dizia assim: eu quero ser bombeiro. E o Chico, como sempre, caladinho no cantinho dele, né? A professora então se dirigiu a ele e falou: Chico, e você, Chico? Você não respondeu. O que você deseja ser quando crescer? E aí o Chico olhou para ela e falou assim: professora, quando eu crescer, eu quero ser feliz. Aí ela olhou para ele e falou assim: Chico, você não entendeu a pergunta. E aquele menininho olhou para ela e falou assim: entendi sim, professora. A senhora que não entendeu a vida. O que você quer ser quando crescer? Já na sua fase adulta, numa outra entrevista, dessa vez a um jornalista, o companheiro perguntou ao Chico assim: Chico, vamos conversar um pouco fora da questão da mediunidade? Qual o seu hobby? Qual o seu passatempo preferido? Ele falou: eu quase não tenho tempo para essas coisas, mas assim, se eu puder dizer, o meu passatempo preferido é ouvir música. E aí o repórter perguntou assim: Chico, mas que tipo de música que você aprecia? Aí ele disse: música sendo boa, não importa a procedência. Chico, seja mais preciso. Qual a sua preferida? Ele falou assim: olha, de todas as músicas, assim, a minha preferência mesmo é por toda Ave Maria. Seja cantada, seja orquestrada, a minha preferência é pelas canções que nos remetem a Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Há alguns anos atrás, na Federação Espírita Brasileira, realizaram um evento comemorativo ao aniversário do Chico, já desencarnado. E Carlos Vereza, um ator bastante conhecido da maioria de nós, foi convidado para recitar a carta de Paulo aos Coríntios, a mais conhecida, né? A Carta do Amor. E quando ele iniciou, ele fez uma referência a Chico Xavier, que nos chamou muita atenção. Carlos Vereza disse assim: Chico Xavier foi um ponto de luz que pousou sobre nós. E a gente observa o Chico, até onde nós conseguimos alcançar, e percebemos que o Chico, ao mesmo tempo que ele se iluminou, ele semeou luz por onde andou. Chico Xavier, o semeador de luz. Como fora prometido por Jesus nosso Senhor, o Consolador viria em doutrina de amor, e alguém logo escutou, foi Chico, e em missão de amor confiou e acreditou nas vozes do alto que trariam luz e a verdade para instruir e consolar a humanidade. Cândido era Francisco, Cândido era Francisco. O semeador de luz, o Evangelho expandiu, as mãezinhas consolou, pão e água repartiu. Chico, estrela de luz, Cândido, servo de Jesus, trabalhou, instruiu, consolou corações, aliviou. Cândido era Francisco, Cisco era Chico, Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier é luz na terra e no céu. Lá para as bandas das Gerais, em Pedro Leopoldo nasceu, filho de um operário, com Maria São João de Deus, Francisco de Paula Cândido, o nome que recebeu. 2 de abril de 1910, filho de João Cândido Xavier. Junto à família humilde, passou a primeira idade e logo aos 4 anos brotou a mediunidade. Conversava com os espíritos, descobria a verdade. Quando a mãe desencarnou,
5 anos ele tinha. Seu pai não pôde criá-lo, foi entregue à madrinha, que além de lhe bater, o vestia de menina. Um contato mediúnico, lá na infância da vida, foi com o espírito da mãe, que lhe falou decidida: filho, tenha paciência, as provas serão vencidas. Chico ficou tão feliz com aquele reencontro com a mãe, que ele correu e contou para a madrinha. A madrinha correu e contou para o padre da região. Resultado: o Chico ganhou uma penitência, teve que rezar 1000 Ave Marias, carregando uma pedra de aproximadamente uns 15 quilos em cima da cabeça, durante toda a procissão que estava sendo realizada naquele momento. Um dos filhos da madrinha, que de uma ferida sofria, procurou uma benzedeira que lhe deu uma simpatia, e toda sexta de manhã, Chico a ferida lambia. Mais uma vez, Dona Maria São João de Deus lhe aparece, aquela mãe cuidadosa, e falou assim: filho, lamba com paciência. Explicou para ele: olha, a sua lambida não vai curar a ferida não, mas vai diminuir a raiva da sua madrinha. Deixe que os amigos espirituais se encarregarão da cura da ferida. E de fato, a ferida foi curada, e a madrinha, depois disso, deu uma melhoradinha no tratamento com o Chico. E essa paciência, tão aconselhada pela própria mãe em espírito, tornou-se um dos grandes tesouros de Francisco Cândido Xavier. Quais são os seus tesouros? Quero que saibas que há um tesouro em ti que vale a pena explorar. És joia rara, diamante de Deus. Acredita, não percas tua fé. Ama, segue levando tua luz. Abençoa a dor se vier. Não te esqueças da força que tens. Silencia e a entrega aos céus. Não menosprezes tua força. Haverá um caminho, uma estrada pro amor. Se há vontade, coragem, batalhas e medos, tu has de vencer. Anjos estão a te rodear. Examina o teu coração. É melhor corrigir o que pensas, e amanhã colherás só amor. Sempre haverá um caminho, uma estrada, um lugar, um alguém vai feliz. Quando a dor
numa estrada, um lugar, um alguém vai feliz. Quando a dor te buscar, não te entregues, confia, também vai passar. Confia, também vai passar. Gente, o bom dos trem ruim é que passa, mas o ruim dos trem bom é que também passam. A vida é assim, tudo é aprendizado. E a gente aprende isso com Chico Xavier. João Cândido decidiu-se novamente se casar, e com Cidália Batista, os 9 filhos juntar. Francisco foi para a escola e depois foi trabalhar. O contato com os espíritos a cada dia aumentava. Aos 12 anos na escola, um concurso premiava. Quem lia sua redação, com certeza se espantava. Essa é uma história muito conhecida, especialmente no meio espírita, porque a redação dele foi super premiada. E o Chico, naquela singeleza, comentou com os coleguinhas, falou assim: olha, tinha um moço aqui, ele me falava as coisas, eu escrevia. E os meninos tudo morrendo de medo, foram lá e contaram para a professora. Menino gosta do mal feito, né, gente? Nós já fomos menino, faz uns dias, mas nós já fomos. E a professora: não, isso é brincadeira do Chico. Foi perguntar para ele, falou: não, professora, é verdade, eu tive uma ajudinha. Aí a professora resolveu fazer um teste, falou assim: então vamos testar, chama esse companheiro aí de novo. Aí disse que o Chico ficou meio sem jeito, ela foi na lousa, aquele quadro negro ainda, que na verdade eu não sei porque que chama quadro negro, porque normalmente era verde. Entregou um giz para ele e falou assim: então vai, faz uma redação aí, mas a gente vai escolher o tema aqui agora. E perguntou para a meninada: o que vocês sugerem aí? E uma menininha levantou a mão e falou assim: grão de areia. Se fosse você no lugar do Chico, assim, de uma hora para outra, O Chico disse que deu uma olhadinha de banda, assim, o companheiro espiritual falou assim: vamos lá, meu filho. Escreveu assim, meus filhos, ninguém escarneça da criação. O grão de areia é quase nada, mas parece uma estrela pequenina refletindo o sol de Deus. O grão que ao pisarmos é insignificante, ganha dimensão inimaginável quando junto de outros grãos vira instrumento do passar do tempo. A professora quase desmaiou. Na escola ou na igreja, muitas coisas ele via. Ninguém nele acreditava, zombavam do que dizia. Para o pai, era loucura, para o padre, fantasia. Já com 17 anos, Cidália se foi também. Sua irmã se viu insana, da obsessão foi refém. Chico, leia Allan Kardec, disse sua mãe lá do além. Estudando o Espiritismo, aprendeu grande lição. Ajudou a fundar um centro em um simples barracão. A casa Luiz Gonzaga era parte da missão. 2 de abril de 1950. Data de fundação do Centro Espírita Luiz Gonzaga, na cidade de Pedro Leopoldo, nas Minas Gerais. À sombra de uma árvore, na beira de uma represa, encontra-se com Emmanuel, um ser de extrema beleza, seu guia espiritual que o instruiu com firmeza. Caro Chico Xavier, vim lhe contar sua missão. Para começar, 30 livros. Esta é a orientação. Disciplina, disciplina, disciplina triplamente. Esta é a condição. Filha de uma grande amiga, a amiga espírita, a filha ainda um pouco perdidinha por aí, sabe?
A mãe conseguiu convencê-la de assistir aquele filme que mostra uma parte da biografia do Chico. Quando terminou o filme, Luiz, a menina chegou na mãe e falou assim: mãe, aquele Emmanuel é muito ruim, mãe. Tadinho do Chico. O Emmanuel judiava demais do Chico. É porque a gente ainda não alcança o nível de espíritos dessa envergadura, né, gente? Tanto do Chico quanto de Emmanuel. A gente acha que é exigência demais, mas na verdade para eles isso é a coisa mais natural. E é importante entender o seguinte: o Chico sempre se manteve em contato contínuo com Emmanuel, e o Chico jamais o decepcionou, nunca se extraviou do seu dever, manteve a disciplina e a fidelidade ao compromisso assumido. E certa vez, Emmanuel disse assim para o Chico: olha, Chico, se porventura, em algum momento, a minha orientação estiver divergente com as orientações de Kardec e de Jesus, esqueça o que eu disser e siga Kardec e siga Jesus. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu, tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior, fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim, não. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele
seguir. Laraie, laraie, laie. Salve Jesus! Os amigos espirituais têm nos ensinado isso. Diante de qualquer contrariedade, especialmente nesse serviço, eles pedem para que a gente faça o seguinte raciocínio: o chefe é Jesus, o comando é do Cristo e não dos homens. Veio a primeira obra, Poesia Literal, ditada pelos espíritos do Brasil e Portugal, escritores e poetas do mundo espiritual. Parnaso de Além-Túmulo dividia opiniões, críticas multiplicavam-se, todas elas sem razões. Novamente veio a mãe: não responda acusações. Será que a gente pode aprender com o Chico e com a Dona Maria João de Deus? Como nós nos comportamos quando a crítica nos visita? O modesto escriturário não quis direito autoral, permaneceu no emprego, sempre em rotina normal, e depois do seu trabalho, uma jornada especial. Tinha funções lá no centro, e a quem o pedia, ajudava. Mesmo sendo perseguido, ainda assim psicografava. As doenças o assolavam, e ele não desanimava. Na década de 40, Chico se viu processado pela família de um espírito, por ele psicografado. Era Humberto de Campos, maranhense afamado. E a gente sabe muito bem dessa história, né? E o Chico ficou um pouco abalado, porque é natural daqueles que decidem enfrentar a experiência na superfície da terra. Como diria em Minas Gerais, gente, o trem não é fácil não, é custoso, mas é possível, porque o fardo é compatível com a capacidade dos ombros. Mas o Chico, naquela fragilidade ali momentânea, foi visitado por um oficial de justiça, ficou com medo de ser preso. Ele se ajoelhou e entrou em prece, pedindo a Deus que, se fosse preso, que fosse preso em Belo Horizonte, que não levasse ele para a cadeia no Rio de Janeiro, não, porque pelo menos em Belo Horizonte ele conhecia um povo mais perto ali, alguém ia fazer uma visitinha e tal. E ele ali em prece, gentilmente, o nosso querido Emmanuel, com aquela sutileza dele, chegou e falou assim: meu filho, você é uma planta muito fraca para suportar as forças das ventanias. Você ainda tem muito que lutar para um dia merecer ser preso ou morrer pelo Cristo. Gente, Emmanuel falou isso para o Chico. Eu fico imaginando Chico entendeu o recado, se acalmou um pouco, né? E esperou o processo decorrer normalmente. E a gente sabe que ele foi absolvido, né, gente? Chico foi aprendendo com o próprio exemplo, né? E esse exemplo, ele foi nos ensinando a importância da aceitação nas nossas vidas. Muita coisa na nossa vida seria totalmente diferente para melhor se nós aprendêssemos a aceitar. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se
acata-lhe os ensinos, ser fiel a ti mesmo, serve, segue, não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói, se te aceitas como és, Deus te fará feliz, muito feliz. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la, abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhe os ensinos, ser fiel a ti mesmo, segue, serve e não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói, se te aceitas como és, Deus te fará feliz. Deus te fará feliz, muito feliz. Dependerá somente de ti, amar e servir, cantar e sorrir. Então aceita a tua vida, segue em paz teu caminho. Agora será contigo buscar a alegria e andar sorrindo. Aceita tua vida. Aceita a tua vida tentando melhorá-la. Aceitação não é ociosidade, não. O Chico chamava resignação de paciência operante. É uma paciência em movimento. Lá no meu Goiás, vocês acharam que era de Minas Gerais, né? Acharam errado, vocês estão vendo? Você não achou não, mas você reconheceu? Você é goiano, você viu que eu estou representando bem o Goiás? Lá no Goiás a gente tem um ditado que fala assim, ó: é melhor andar à toa do que ficar à toa. E quando você está andando à toa, às vezes você acha um negócio. Lá a gente chama de gambira, sabe? Esse negócio do povo da roça. Chico foi a tribunal e, diante de um juiz, ouviu então a sentença, saindo de lá feliz, e o escritor falecido passou a assinar Irmão X, para evitar posteriores confusões com as famílias, né? Em Goiânia houve um caso que merece ser lembrado. O depoimento de um morto absolveu o acusado. Com uma carta de Chico, tudo foi solucionado. Mesmo em período difícil, manteve a sua lisura, seguiu sua trajetória, apesar da vida dura, trabalhou de auxiliar
na pasta da agricultura. Gente, há alguns anos atrás, uma equipe do Ministério da Agricultura fez uma pesquisa entre todos os funcionários do Ministério da Agricultura de todos os tempos. E o Chico foi selecionado como o mais pontual. O Chico não faltou um dia sequer no trabalho. Você consegue entender uma coisa dessa? Chico descreveu as suas necessidades, e é interessante, eu vou falar isso aqui, gente, mas eu já fui alertado pelos espíritos certa vez, e eu vi nos comentários aqui da live, enquanto a Liz cantava, algumas pessoas comentando assim, igual a moça lá, filha da minha amiga, tadinho do Chico, tanto sofrimento. Os amigos espirituais pedem para que a gente olhe para a experiência do Chico, não com o olhar de coitadinho, não, é com o olhar do poder de superação que ele demonstrou e que nós também temos, tá bom? O Chico, certa vez, descrevendo essas necessidades, ele falou assim, ó: passei fome, passei frio, em Pedro Leopoldo fazia muito frio, ventava muito, a nossa casa não era forrada, às vezes a gente não tinha o que comer, muitas vezes era somente uma panela sobre o fogão. E aí, daquela forma bem humorada que o Chico tinha, né, peculiar dele, falou assim: mas ninguém morreu lá em casa por causa dessas privações. A gente às vezes comia arroz e chuchu, de vez em quando uma mandioca, um ovo, carne. Era muito difícil e eu gostava, disse o Chico. Ele falou assim: caso eu tivesse muita comida em casa, eu ia me empanturrar, pois eu sempre gostei de comer. E aí ele mesmo se questionou, né? Como eu seria capaz de dar comunicações aos espíritos com a barriga cheia, se muitas vezes me sobravam apenas os horários do almoço para escrever? E aí ele finalizava dizendo assim: ó, eu penso que tudo que eu passei na vida tinha uma razão de ser. O meio aparentemente adverso em que eu renasci me foi de grande valia para que eu pudesse cumprir a minha missão. O Chico, gente, sempre se manteve num clima de harmonia, sintonizado com as forças geradoras da vida, onde ele buscava coragem e força para não desfalecer. Que exemplo! Salve Chico Xavier! Se eu tivesse o dom de escrever, escreveria tanta coisa pra você. Eu não tenho esse dom. Pego o violão e nasce uma canção. Meu amigo, deixe estar, e em algum lugar alguém possa fazer poemas ou orações. O que eu quero é te amar. Irmão, minha alma e meus lábios deseja te abraçar num amplexo de paz, sua face beijar. E quem sabe outro dia, além
cima das estrelas, onde o azul é mais azul, minha voz se junte a outras vozes num coral de luz do infinito. Então, meu pobre coração, esse coração que você ensinou a existir, possa lhe agradecer sem precisar escrever coisas que só o amor consegue dizer. Chico, 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 Chico Xavier, Deus te abençoe onde estiver. Chico, 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 Chico Xavier, Deus te abençoe onde estiver. Essa canção foi feita por Wilson Filho. Ele deixou que eu a executasse, gravasse. Wilson Filho é de Uberaba, era amigo do Chico Xavier, tocava violão e sempre ia à casa do Chico tocar para ele, às vezes em particular. E ele fez essa canção e foi lá para cantar para o Chico. E no dia o Chico estava meio doentinho, estava mais reservado, lá no quartinho repousando. E as pessoas que cuidavam dele disseram para o Wilson: hoje não, hoje ele está de repouso. E o Wilson esperou a madrugada e foi lá para a janela do Chico e fez a serenata e cantou essa canção para ele. Não sei se vocês prestaram atenção na beleza dessa canção. Chama-se Tributo a um Amigo, Wilson Filho. Ainda em Pedro Leopoldo, naquele mesmo lugar, veio a público outra obra, talvez a mais popular. O espírito André Luiz lhe ditou O Nosso Lar. No ano 59 do século que se passou, Chico foi para Uberaba. Sua missão continuou. Livros, mensagens e cartas. Quantos pobres ajudou? E é bom entender isso, né? Porque quantos pobres, cheios de grana, que iam até Uberaba buscar uma ajudinha do Chico Xavier, né? Uma carta consoladora, muita gente ia buscar, mas nem todos recebiam. E Chico vinha explicar. É que aqui o telefone só toca de lá para cá. Chegou aos anos 70 com problemas no pulmão, além de uma catarata e angina no coração. Foi parar no Pinga Fogo, sucesso em televisão. Mais 10 anos se passaram, sua fama se ampliou. Com 15 milhões de livros aqui e no exterior, ao Prêmio Nobel da Paz, um comitê o indicou. E foi interessante porque o Chico não ganhou o prêmio, né? Concedido no ano de 1981 ao Alto Comissariado da ONU, que trabalhava com os refugiados. Mesmo assim, o Chico se considerou muito feliz pela caridade em prol da doutrina espírita, por meio da divulgação, porque abriu portas para que o Chico pudesse divulgar o espiritismo. Consta um estudo da NASA em sua biografia. Mediram a aura do Chico. 10 metros ela media, enquanto em simples mortal, poucos centímetros se via. Quantos relatos daqueles que visitaram o Chico, que diziam assim, que quando se aproximavam do Chico, chorava, sentia perfumes, se emocionavam assim de uma forma que eles não conseguiam entender.
porque entravam no campo da aura de Chico Xavier. 10 metros é o que a NASA conseguiu medir. Você imagina a expansão? E às vezes a gente pensa assim, e Jesus? Que a aura do Cristo ela se expande muito além das cercanias do orbe terrestre, porque Jesus tem responsabilidade também com outros planetas. E aos 92 anos, conforme a Deus pediu, num dia de muita festa, pois na Copa do Brasil, Chico voltou para casa, seu dever ele cumpriu. E narram os amigos mais próximos, com uma mediunidade um pouco mais aguçada, que ao desencarnar de forma suave, de forma doce, Chico foi recebido por Jesus, e Jesus o acolheu nos braços, dizendo assim: meu filho, descansa um pouco, meu filho, a fim de esqueceres as tristezas da terra e desfrutares das indescritíveis alegrias dos céus. Descansa um pouco, meu filho, para voltar. Vamos direcionar para o Chico agora. A gente às vezes pede muito. O que a gente tiver de melhor no nosso coração, vamos cantar para ele. Direciona para ele os melhores pensamentos que você tiver aí, para que ele possa continuar colaborando conosco. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te Essa é a prece de amor enviada por Emmanuel para Chico escrever. Chama-se prece de amor. E quando eu cheguei em Brasília, no ano de 2003, eu fui conhecer um centro espírita. Eu vinha de Belo Horizonte e fui conhecer uma casa para eu continuar frequentando. E quando eu cheguei, uma moça me deu uma mensagenzinha, igual eu recebi uma aqui hoje na porta, não sei se vocês receberam, e era
prece de amor. Eu olhei aquela prece, achei tão bonita, falei, eu vou musicar, porque é uma prece linda. E adaptei aqui Caruso, né, se vocês conhecerem a melodia, com a prece de amor. Mas despretensiosamente, né? E essa prece acaba que tem milhões de pessoas já ouviram essa prece cantada. Milhões, são milhares, não, são milhões. Mas eu sou o tempo todo colocada em xeque onde está essa prece na obra de Chico Xavier. Não tem livro que mostre essa prece. E as pessoas me perguntam, como você prova que é de Chico Xavier? Eu falei, gente, eu não tenho provas. Eu recebi um papelzinho de uma mensagem escrita, autoria de Emmanuel. Mas Deus, gente, Deus é misericordioso, não é? Faz 2 anos, uma grande amiga, deve até estar ouvindo aqui, vendo agora, vou até pronunciar o nome dela, que eu sei que ela não se importa, doutora Neta Almeida. Ela estava passeando por esse Brasil afora e disse assim, Elizabeth, eu vou te levar um presente. Ela é dessas pessoas que agradam. Vou te levar um presente. E eu esperando o presente, a visita dela, né? E os presentes que a gente troca, às vezes é um perfume, é um sabonete, é uma toalhinha para secar o violão, uma coisa assim. Ela disse assim, isso aqui é uma preciosidade. Eu estava no sebo, olhando os livros antigos, e olha o que eu achei. Eu achei um caderninho feito pelo Chico, porque ele tinha a mania de fazer os caderninhos, colar as mensagenzinhas, desenhar e mandar para os amigos. Quem conhece a história do Chico sabe disso, né? Todo desenhadinho por ele, falou, eu trouxe para você de presente, estava perdido lá no sebo. Gente, eu peguei aquele caderninho, nem abri, eu coloquei no coração e falei, muito obrigada, Senhor, muito obrigada, que bênção das mãos do Chico. Eu não tenho nenhum objeto dele. Aí quando eu abri, qual era a primeira mensagem que estava no caderninho dele? A prece de amor. Então eu tenho a prece de amor colada por ele no caderninho. Então quando alguém me pergunta, eu faço uma foto e falo, é aqui, agora é com o Chico, não é mais comigo. Mas assim, eu fiquei encantada, porque eu não sabia. Como eu vou explicar para as pessoas, né? Porque não se encontra. Está lá no caderninho dele, com a letrinha dele, desenhadinho por ele, está a mensagem, prece de amor. É bom que agora, muita gente ouvindo aqui, vendo, já fica esclarecido para muita gente, né? De onde veio. Chico nunca se casou, nenhum filho concebeu. Vejam que grande conquista, nenhum bem em nome seu. De material só tinha o corpo que Deus lhe deu. Quase 500 livros, em áreas tão diferentes, traduzidas para o mundo, ajudando a tanta gente. Uns compram para si mesmos, outros para dar de presente. Chico não exigiu férias. Quantas noites sem dormir. Nunca faltou ao trabalho. Que exemplo a se seguir. Quer ser o maior de todos? Ponha-se então a servir. Chico marcou sua vida com o dom da mediunidade. Jamais exigiu créditos. Falava sempre a verdade. Esse valor tem um nome. Chama-se honestidade. Quantas vezes questionado, ele oferecia respostas maravilhosas, mas sempre dizia assim, dava uma olhadinha de lado, né, como se precisasse, falava assim, Emmanuel está por aqui e está me dizendo que sobre esse assunto aí é assim, assim, assim. E de repente, olha, o doutor André Luiz está esclarecendo isso, isso e isso. Isso chama honestidade mediúnica. Porque Chico sabia que nós podemos enganar as pessoas por um tempo, mas nós não enganamos a Deus, e muito menos
a nossa própria consciência. Porque o Criador nos conhece por nome, sabe o que se passa na nossa intimidade, nos sonda 24 horas por dia. Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabes todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que Tu me sondas. 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 Deus, Tu me cercaste em volta, Tuas mãos em mim repousam. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até os céus, sei que ali também Te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que Tu 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 me sondas. 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 Senhor, eu sei que Tu me amas, que Tu me sondas.
aqui confia verdadeiramente nesse salmo? Que o Criador nos sonda, que Ele verdadeiramente nos ama. É preciso fazer por merecer esse amor, e nós merecemos. No Livro dos Espíritos, questão 918, Kardec já nos dizia que o real homem de bem pratica a lei da justiça e ama como ninguém. Na mais completa pureza é caridoso também. Chico é um exemplo. Simples, humilde e bom, com paciência infinita, tolerante, sempre justo, eis uma alma bendita, jamais perdeu a ternura, nenhuma fala maldita. Perdoar era com ele, por maior que fosse a dor, caridoso o tempo todo e sempre de bom humor. É ao lado de Jesus um homem chamado amor. À noite, antes de dormir, o Evangelho ele pegava, lia 2 ou 3 itens, em seguida meditava. Só depois dessa atitude é que Chico então orava. Se Paulo de Tarso é considerado o 13º apóstolo de Jesus, não seria exagero da nossa parte acrescentarmos Chico Xavier como 14º. Lá na Palestina do século I, certa vez Jesus se aproximou de alguns pescadores, Simão Pedro, André, Tiago, João, eles ali na labuta diária. Jesus olha para eles e diz assim: sigam-me e eu os farei pescadores de homens, pescadores de almas. E a gente observa que esse convite do Cristo, ele ressoa ao longo dos milênios, e chegou até Chico Xavier, que de pronto aceitou o convite do Cristo. Quantas almas pescadas por esse ponto de luz que pousou sobre nós. Mas o convite, ele continua, e chega hoje a cada coração que se encontram nessa superfície da terra, encarnada ou desencarnada. É o Cristo que fala aos nossos corações: vem, siga-me, e eu te tornarei pescador, pescadora de almas. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Tu sabes bem que meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco,
cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chamas. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Junto a ti buscarei outro mar. Junto a ti buscarei outro mar. Nessa vida de pescaria espiritual, o Chico conta que todos os dias ele enfrentava problemas. E ele diz mais, que a maioria desses problemas lhe trazia tristezas, todos os dias. E às vezes essa tristeza se transformava em lágrimas. Mas ele conta de forma bem humorada que a estratégia dele era a seguinte: quando a tristeza chegava, ele não negava sentimentos, né, Luiz? Porque a gente não pode ficar negando sentimentos. Ele não negava os sentimentos, ele chamava a tristeza para conversar. Ô, dona Tristeza, senta aqui, vamos conversar. O que está acontecendo? Me conta. Por quê? O que é o motivo? E aí, naquele diálogo ali, mas ele dizia que dava 3 minutos para dona Tristeza falar. Depois de 3 minutos ele encerrava a conversa e dizia assim: agora a senhora me dá licença, porque tem mais gente me esperando. Olha lá, ó, a dona Alegria está lá na porta batendo lá na campainha lá, ó, querendo falar comigo. Olha lá, ó, o seu estímulo, o seu bom ânimo está ali também. Então a senhora pode voltar amanhã, mas agora o nosso assunto está encerrado. Gente, vamos aprender com esse homem. Porque muitas vezes, como diz no meu Goiás, a tristeza chega e nós servimos a mesa, arrumamos a cama, fazemos um cafezinho, a gente vai dando trela e ela vai permanecendo, vai abraçando, e é um monstro que cria a si mesmo. E às vezes a gente depois tem uma dificuldade tão grande de se desfazer disso. Lembra do repórter que questionou o Chico sobre as músicas preferidas? Quando o Chico respondeu sobre a Ave Maria, ele falou assim: não, Chico, eu quero saber de outras músicas, curiosidades, as músicas religiosas não. Me fala aí uma música preferida sua. E aí o Chico respondeu, inclusive cantou um pedacinho. É essa aqui. Um passarinho me ensinou uma canção feliz, e quando solitário estou, mais triste do que triste sou, recordo que
canção que diz: eu vivo a vida cantando, ai lili, ai lo. Por isso sempre contente estou. O que passou, passou, e o mundo gira depressa, e nestas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lo. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lo. Muito bonitinha, né? Tem razão dele gostar, né? Eu fiquei sabendo, um passarinho me contou que essa música, ela mexe no nosso baúzinho da memória. É verdade? Aqui a gente tem uma visão privilegiada, gente. E quando ela começa a executar a música, automaticamente o nosso corpo se coloca em movimento. Não é uma coisa impressionante? Larga de dar trela para tristeza, põe uma música, alguma coisa boa, sai, anda, escuta uma piada, não sei, gente. Nós ficamos sabendo, é uma curiosidade, que Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, cantava para o Chico. E aí nós pensamos, será que isso é verdade? Será que cantava mesmo? O que nós fizemos? Fomos para Ituiutaba, nas Minas Gerais, na terra do Jerônimo Mendonça, e visitamos a fundação, o Centro Espírita, conversamos com pessoas que conviveram com ele, inclusive com a Gertrudes, e realmente Jerônimo cantava, e as pessoas contam que aquela voz grave, imponente, era um vozeirão, e as músicas eram fantásticas. E a gente perguntou, mas que músicas que o Jerônimo Mendonça cantava para o Chico Xavier? Falava, o Chico sempre pedia para o Jerônimo cantar músicas de serestas. E aí nós começamos a perguntar, mas quais? E eles foram dizendo, e a gente foi anotando. Voltamos para casa, Elizabeth foi para o estúdio e gravou um álbum, na época era CD ainda, né? Hoje está no álbum, está disponível aí, chamado Serestas à Luz do Amor, com as canções que Jerônimo Mendonça cantava para Chico Xavier. Só para vocês terem uma ideia do gosto musical de Chico Xavier, esta que ela apresentará agora é uma delas, com um detalhe: nós buscamos a versão original completa, porque o mercado, ele é custoso. Como as músicas têm que ter só 2 minutos e pouco, 3, eles retiraram alguns versos da canção original. Nós fomos lá, trouxemos esses versos de volta, em homenagem ao Chico Xavier e a Jerônimo Mendonça. Quem quiser pode cantar junto. Oh, que saudade do luar da minha terra, lá na serra branquejando, folhas secas pelo chão. Esse luar, cada cidade tão escuro, não tem aquela saudade do luar lá do sertão. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Do sertão. Se a lua nasce por detrás da verde mata, mas parece um sol de prata prateando a solidão. E a gente pega na viola que ponteia, e a canção é a lua cheia
nascer no coração. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Quando vermelha no sertão desponta a lua, dentro da alma onde flutua, também rubra nasce a dor. E a lua sobe, o sangue muda em claridade, nossa dor muda em saudade, branca assim da mesma cor. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Ai, quem me dera se eu morresse lá na serra, abraçado à minha terra e dormindo de uma vez, ser enterrado numa grota pequenina, onde à tarde a sururina chora a sua viuvez. Diz uma trova que o sertão todo conhece, que se à noite o céu floresce, nos encanta e nos seduz. É porque rouba dos sertões as flores belas, com que faz essas estrelas lá no seu jardim de luz. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Mas como é lindo ver depois por entre o mato deslizar calmo regato, transparente como um véu, no leito azul das suas águas murmurando, ir por sua vez roubando as estrelas lá do céu. A gente fria dessa terra sem poesia não se importa com essa lua, nem faz caso do luar. Enquanto a onça lá na verde capoeira leva uma hora inteira vendo a lua meditar. Não há, se do sertão coisa mais bela neste mundo não existe do que ouvir um galo triste no sertão quando é luar. Parece até que a alma da gente é que descanta, escondida na garganta desse galo a soluçar. Se Deus ouvisse com amor e caridade, mas faria essa vontade o ideal do coração. Era que a morte a descantar me surpreendesse e eu morresse numa noite de luar do meu sertão. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão.
Palmas para o coral. Pode, cadê o povo da diretoria? Pode mandar fazer o uniforme para o coral Centro Espírita de Cuiabá. Palmas para Jerônimo Mendonça, né? Palmas para os autores dessa canção, palmas para Chico Xavier e por aí vai. Mais uma curiosidade para vocês. Em meados de 2019, a espiritualidade havia trazido toda uma orientação para Elizabeth para a gravação de um CD chamado Alívio. Seriam todas músicas autorais, inclusive letra e melodia, tudo trazido pelos espíritos. E aí eu fico de testa de ferro, né? Porque muitas vezes eu respondo e-mails, os WhatsApp, e muitas pessoas gentilmente oferecem composições para Elizabeth gravar. E sempre chega. E eu já explicava, gente, olha, a espiritualidade dessa vez já disse que não vai entrar nenhuma música que não seja autoral. Explicava isso, mas recebia, guardava, né, para uma próxima oportunidade. O álbum estava fechado, tudo pronto já, só faltava prensar o CD. E nós recebemos um WhatsApp de um amigo lá de Sete Lagoas, Minas Gerais, chamado Juliano Calazans. E ele contou a história de uma música que ele havia feito para um festival lá em Uberaba, em homenagem ao Chico Xavier. E ele foi premiado nesse festival. E quando nós ouvimos a canção, nós olhamos um para a cara do outro e falamos assim: não, peraí, chama esses espíritos responsáveis por esse CD aqui que nós vamos ter que conversar com eles. Essa música não pode ficar de fora. Escutem, ouçam e vejam se vocês concordam que nós deveríamos aproveitá-la. A canção chama-se Chico Simplicidade, de Juliano Calazans. O nome que aparece aí para o pessoal de casa está errado, tá? Fiel servo, instrumento de Deus, doce exemplo de amor. Força amiga que ergueu corações mergulhados na dor. Ocupou suas mãos dia e noite na nobre missão de trazer mensagens do além, de caridade e perdão. Ensinou que embora não possamos no tempo voltar, hoje é sempre o momento ideal para se recomeçar e trilhar pelas pedras e espinhos em busca da luz e da paz que só gozam aqueles que seguem Jesus. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade, dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade, dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Fiel servo, instrumento de Deus, doce exemplo de amor. Força amiga que ergueu corações mergulhados na dor. Ocupou suas mãos dia e noite na nobre missão de trazer mensagens do além, de caridade e perdão. Ensinou que embora não possamos no tempo voltar,
Hoje é sempre o momento ideal para se recomeçar e trilhar pelas pedras e espinhos em busca da luz e da paz que só gozam aqueles que seguem Jesus. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade, dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade, dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Fiel servo, instrumento de Deus, doce exemplo de amor. Juliano Calazans. Que o Juliano receba essas boas vibrações. Gente, não valeu ter inserido essa canção? A Ana Lúcia Santos, aqui na transmissão, ela disse assim, que o Juliano fez um raio-x da alma de Chico Xavier. Então nós vamos caminhar agora para a canção final, com os corações muito gratos pela oportunidade do serviço com Jesus. Agradecemos a Deus pelo dom da vida, ao Cristo pelo exemplo, a Chico Xavier por ter dedicado essa sua existência como um grande exemplo para nós, a espiritualidade dessa casa por abrir espaço para nós, para aqueles que estão sempre nos auxiliando, a diretoria da casa pela oportunidade, a cada um de vocês, encarnados, desencarnados, presencialmente ou virtualmente, que emprestaram o tempo e os ouvidos de forma muito caridosa, porque quem faz isso é uma pessoa caridosa. Emprestar o tempo e os ouvidos para escutar esses dois aqui, falar e cantar aquilo que na verdade somos nós, os maiores necessitados. Que Deus retribua vocês cada vez com mais serviço. Aqui do lado, me parece que na saída aqui do lado esquerdo tem pendrives com essas canções e com muitas outras. Pendrive com a vida completa musical da Elizabeth, tem outros mais resumidos, tem o livro que ela psicografou de Irmã Sheila também, deve estar quase acabando, mas tem alguns exemplares. Eu tenho certeza que vai te fazer muito bem e você estará colaborando também para que a gente possa continuar levando esse evangelho musical por esse mundão de Deus. A gente conclui dizendo assim: enquanto ainda vivemos no mundo de teorias, de palavras gloriosas que ocultam vida vazia, Chico viveu na prática tudo aquilo que dizia. Nos deixou muitos conselhos, para vocês, também para mim. O tempo não volta mais, não se recomeça assim, mas se pode agir agora, construindo um novo fim. Ama sempre, disse Chico Xavier, e quando estiver a ponto de descrer do poder do amor, lembra-te do Cristo. Essa versão aqui eu fiz especialmente em homenagem ao Chico. Eu tenho outra versão dessa canção, mas essa aqui foi para a gente cantar lá na reabertura da Casa da Prece, em Uberaba,
que a casa onde Chico trabalhava, né, está em pleno vapor com as atividades, só não tem a psicografia, mas todas as atividades que ele mantinha na época de encarnado continuam lá. Quem for a Uberaba, vá lá à Casa da Prece conhecer. Aí essa versão fiz para ele lá. E fui lá no quartinho dele, sentei-me lá, cantei essa música para ele, quase morri, quase desencarnei lá, né? De emoção, mas às vezes eu não consigo não, hein, gente? Vamos ver. Chico, amor consolador, esperança e pura luz, és um mensageiro de Jesus. Tanto faz por todos nós, instruiu-nos sem temor, deu de si inteiro por amor. Aleluia, 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 Chico, venho agradecer, flores venho lhe trazer, somos todos gratos a você. Onde agora estiver, Deus te guarde e fortaleça, és estrela de rara grandeza. Aleluia, 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 Chico, grande coração, força, fé, simplicidade, veio ensinar a caridade. Quanta gente te buscou, na tua paz se abrigou, Chico Xavier Consolador. Aleluia, 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 fraquejei, caí, errei, procurei libertação, você me acolheu como irmão. O meu pranto enxuguei, na sua vida me inspirei, venho te abraçar com gratidão. Aleluia, 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 aleluia. Que saudades de
obrigada e até a próxima. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada.